E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. E bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica, mais um videozinho aqui nosso. Nessa aula nós vamos continuar falando de corpos rígidos. Faltaram duas variáveis dinâmicas, né, para a gente definir em termos da velocidade angular e da matriz de inércia, que são o momento angular do corpo rígido e o torque do corpo rígido. Então vamos lá? Vamos falar primeiro do momento angular. Nós vimos que no sistema de partículas eu consigo separar o momento angular do sistema em duas componentes, né? A primeira componente é o momento angular do centro de massa do sistema, que é esse fator aqui, o centro de massa é R grande, e a soma entre todas as partículas, agora, dessa relação aqui, certo? Em que aqui eu tenho o momento angular intrínseco do sistema, que é o momento angular de cada partícula com relação ao centro de massa e com soma em todas as partículas. E aqui a gente está interessado nessa componente aqui, que é o momento exclusivo de rotação do corpo rígido, que é essa porção interna. Na verdade, eu vou trocar a notação, né? Vou chamar esse aqui de momento total, e esse aqui é o momento relativo, que eu vou chamar só de L, para facilitar a minha vida, já que eu vou trabalhar só com ele. Caso vocês prefiram, vocês podem ir para um sistema de referencial do centro de massa, por exemplo, que esse termo vai ser zero. Isso não é estritamente necessário por enquanto. Vamos falar do momento angular de rotação do corpo rígido, que é quando o corpo é rígido, dado por essa expressão aqui. Só que nós vimos também que no limite do contínuo, ou seja, quando eu estou tratando o corpo rígido como um corpo extenso e não como um sistema de partículas simplesmente, o que nós vamos fazer é transformar essa expressão num contínuo que deve envolver integrais. Aí, nesse caso, a somatória em cada partícula ela vira uma integral em dm. A posição relativa de cada partícula vai depender do ponto em que eu estou, certo? Esse mi já está aqui no dm. E agora continuo tendo o produto, que é o produto vetorial com relação à velocidade. Então, no limite do contínuo, o momento angular é dado por essa relação. Essa relação é uma integral no volume da densidade de cada ponto do corpo rígido, e essa integral que, se eu escolher um sistema de coordenadas ortogonal, dx1, dx2, dx3, essa é uma integral tripla em dx1, dx2, dx3, e aí que eu tenho as coordenadas x1, x2, x3. Minha posição relativa também vai depender dessas coordenadas, portanto, todas essas variáveis dependem de x1, x2 e x3, e eu preciso realizar esse produto vetorial, multiplicar por ρ e integrar em todo o volume do corpo rígido. Essa integral é no volume do corpo rígido. Eu vou utilizar essa expressão aqui simbolicamente para simplificar. Mas eu sei também, eu tenho a expressão que nós já deduzimos para a velocidade angular, que nós vamos usar aqui. Qual que é essa expressão? R ponto igual ômega vetorial R. Então, vamos substituir. Agora, eu vou, por enquanto, vou esquecer esses caras aqui, só para facilitar a minha vida. E o R ponto é igual a ômega vetorial R. Lembre-se que tem uma identidade vetorial, me diz o seguinte, que essa expressão é igual R ao quadrado, ou seja, R escalar R multiplicado por ômega, menos R escalar ômega multiplicado por R. E aqui dm é dv ρ, em que a integral é tomada no volume do corpo rígido. Agora a gente vai para a notação em componentes, para trabalhar essa expressão aqui. Portanto, na notação em componentes, eu tenho uma componente Li do momento angular, vai ser igual a R ao quadrado, componente I de ômega, menos R escalar ômega, que é um escalar, componente I do vetor R, que é o vetor de posição relativa. R escalar ômega é a soma em J, preciso de outro índice, não posso usar o I, de RJ ômega J. Aí nós vamos fazer o mesmo truque que a gente fez com a energia cinética. Nós fizemos uma conta muito parecida, e aqui eu vou colocar uma soma em J de delta IJ ômega J. Já argumentei por que essa soma aqui é igual a ômega I. A razão é que a delta de Kronecker vai matar a soma, todos os termos vão ser zero, com exceção daqueles em que I é igual a J. Aí eu venho aqui, retiro o ômega J aqui para fora. Também retiro a somatória e deixo ela para cá. Pronto, maravilha.
Caso vocês não se lembrem, esse senhor aqui são as componentes da matriz de inércia, precisamente igual a essa expressão. Portanto, o Li vai ser igual a soma em J de I e J ômega J. Ou, se vocês preferirem, na notação vetorial, o L é igual a I ômega. Então é bastante simples. Momento angular é igual a I vezes ômega. Agora, lembre-se também que eu tenho a energia cinética de rotação. E nós tínhamos essa energia cinética como meio de ômega transposto I ômega. Como I ômega é igual a L, basta eu multiplicar L por ômega transposto na notação matricial para eu encontrar a energia cinética de rotação. Bom, eu ia falar do torque aqui, mas eu acabo de me lembrar que tem uma sutileza no torque que eu gostaria de tratar quando tratar da dinâmica do corpo rígido. Então eu vou tratar do torque lá. Nós vamos deixar um pouquinho mais para frente. No vídeo passado a gente fez o exemplo do cubo de lado L. E se vocês se lembrarem bem, essa é a matriz de inércia que nós calculamos no vídeo passado, no sistema de coordenadas ortogonal, pivô em um dos vértices e os eixos x, y, z nas arestas que resultam naquele vértice. O que nós vamos supor? Nós precisamos agora da velocidade angular. Então nós vamos definir o eixo de rotação como o eixo E1, ou seja, vamos pegar, por exemplo, o eixo x como eixo de rotação. Se o eixo de rotação é E1, ômega, em notação matricial, vai ser igual a ômega, aqui eu vou colocar em negrito. Então eu tenho a componente 1 do de ômega, mas as outras componentes são iguais a zero, né? Ou seja, esse cara aqui é ômega E1. E, portanto, para calcular o momento angular, é bastante simples. O L é igual a I ômega, portanto eu multiplico ômega por essa matriz à esquerda. E, portanto, esse cara aqui vai me dar um vetor coluna, claro, porque o momento angular é um vetor coluna, ômega menos 3/8 de ômega, e, de novo, menos 3/8 de ômega. Vou tirar o ômega em evidência. Menos 3/8, menos 3/8. Vou multiplicar por 2/3. Então, eu tenho 2/3, 1/4. E aqui, só para colocar em função dos resultados que nós já havíamos obtido, como ρ L ao cubo é igual a m, então eu tenho ml ao quadrado, ômega, 2/3, menos 1/4, menos 1/4. Esse é o momento angular do corpo rígido. Notem que aqui o momento angular ele não tem a mesma direção que ômega. É só vocês calcularem o produto escalar entre ômega e L, são dois vetores, né? Portanto, eu tenho aqui ômega transposto L, que é exatamente esse produto escalar. Então, aqui eu tenho ômega 0, 0, 2/3 menos 1/4 menos 1/4 e ml ao quadrado ômega. Vou tirar esse ômega em evidência. Aí eu fico aqui com ômega ao quadrado. E esse cara aqui fica 1. Portanto, esse produto escalar ele vai ser simplesmente igual 2/3 de ml ao quadrado ômega ao quadrado. Isso significa que o cosseno do ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de θ, entre L e ômega escalar L, dividido pelo módulo dos dois, né? Módulo de ômega, módulo de L. Isso vai ser igual a 2/3 de ml ao quadrado ômega ao quadrado. Módulo de ômega é ômega. E o módulo de L nós vamos calcular agora. O módulo de L vai ser igual a m L ao quadrado ômega, raiz quadrada de 2/3 ao quadrado, mais 2 vezes 1/4 ao quadrado. 2/3 ao quadrado é 4/9, e 1/4 ao quadrado é 1/16. Multiplicado por 2 dá 1/8. Então, o módulo do momento angular é ml ao quadrado ômega, que multiplica aproximadamente 0,75. Vamos colocar duas casas decimais de aproximação. Então, o cosseno do ângulo, preciso multiplicar aqui embaixo, 0,75, ômega fica ao quadrado, esse cara vai embora, esse cara vai embora. Então, eu tenho 2/3 dividido por 0,75, igual a 0,89, também aproximadamente. Esse ângulo θ é aproximadamente arco cosseno 0,89, e esse cara aqui vai me dar 0,47 radianos, que é aproximadamente 26,92 graus. Bom, pessoal, resolvi deixar esse vídeo curto, então
É isso aí. Nós vimos como definir o momento angular de rotação de um corpo rígido através da matriz de inércia e da velocidade de rotação. E fizemos o exemplo do cubo de lado L, com pivô em um dos seus vértices, que nós resolvemos no vídeo passado. E nós vimos que nem sempre o momento angular coincide na direção com a velocidade angular. Isso acontece porque a velocidade angular nem sempre aponta na mesma direção todo o tempo do movimento do corpo rígido. Nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Vou deixar para o próximo vídeo a questão das transformações de coordenadas e de translações. Um abraço e até o próximo vídeo.